Vai dizendo, o importante é participar. Pode falar. Tem alguma dúvida nessa questão que você quer que a gente aborde primeiro? Nessa daí eu fiz e respondi a seria 68,000. O que nós vamos analisar aí vai ser algum zero que você esqueceu de dividir aí, algum zero que você errou, alguma divisão por 100 por 1000. Vamos dar uma olhada na questão que a gente vai entender melhor aonde você errou. Então você respondeu essa questão. Então vamos analisar agora. Questão 26. Com a finalidade de reduzir a poluição ambiental, empresas brasileiras estão desenvolvendo novas tecnologias para produzir garrafas PET a partir de etanol de cana-de-açúcar, reduzindo assim o uso de petróleo. Para produzir um lote de 100 milhões de garrafas, são necessários 68 mil litros de etanol. Quantos mililitros de etanol são utilizados na produção de cada garrafa PET? Marcelo, aqui é o primeiro passo, é o seguinte: para produzir 10 mil garrafas, 10 milhões de garrafas, são necessários 68 mil litros de etanol. Aí ele pergunta quantos mililitros. Aqui é que está o segredo da questão. Porque você vai ter que lembrar naquele negócio que eu estava te falando ainda há pouco sobre a conversão de unidade. Não está na mesma unidade. Você tem aqui, ó, 1000 litros, que é uma coisa, e mililitros, que é uma outra coisa. Você tem que lembrar que 1 litro é formado por 1000 mililitros. Ou seja, se você tem 68 mil litros, você tem 68, 2, 3, 0 litros. Você tem 1000, né? 68 mil litros. Você tem 68 mil litros. Para você passar para mililitros, você tem que botar mais 3 zeros. Ou seja, você tem 68 milhões de mililitros. Alguma dúvida até aí? Conversão de unidades. Isso é importante quando a questão está exigindo que a resposta esteja numa unidade e os dados que ele deu no problema está com outra unidade, uma unidade diferente. Então você tem que fazer primeiro a transformação para depois você não se enrolar. Aí você sabe que é o seguinte, ó, eu uso 68 milhões de mililitros de etanol para produzir 10 milhões de garrafas. Aí ele está te perguntando que é ml, aqui são garrafas. Então me confundi com grama. São garrafas. Para você, quantos mililitros você precisa para produzir uma garrafa? Mesma situação, vou multiplicar em cruz. Vou ficar com 10 milhões de x igual a 68 milhões de mililitros. Agora eu faço x igual a 68 milhões de mililitros dividido por 10 milhões de garrafas. Ó, onde tiver zero em cima, eu vou cortando, ó. Sempre a mesma quantidade, tá vendo? Corto mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Ou seja, eu cortei todos os zeros, eu fico com 68 dividido por 10.
Agora chegamos naquela hora que a gente vai fazer uma divisão. 68 dividido por 10, eu tenho que andar com a vírgula para lá. Nesse sentido. A vírgula está aqui. Eu ando uma posição para cá. Fico com 6,8. Lembrando para você que a quantidade de zeros após a vírgula não tem significância, né? Por exemplo, se eu tenho 6,8, se eu botar 6,800 é a mesma coisa. Ou seja, 6,8 é igual a 6,80, que é igual a 6,800, que é o número de vírgulas à direita do número após a vírgula não influencia em nada. Ou seja, a minha resposta é a letra D, que equivale a 6,8 mililitros, que é a quantidade que eu uso para produzir uma garrafa. Alguma dúvida, Marcelo? É a andada da vírgula, né? O que você deve ter considerado aqui, você pode não deve ter feito essa conversão da forma correta. Que eu respondi a E e O que eu acontece? esqueci de andar com a vírgula. Você tem litros, geralmente, você tem uma utilização de litros, e você também tem em mililitros. Daqui para lá, ó, qualquer valor que você tiver aqui, você multiplica por 1000 e você acha a quantidade de mililitros. Por exemplo, ó, se você tem 3 litros, você multiplica 3 vezes 1000 e você passa a ter 3000 mililitros. Agora, ao contrário, você tem 1000 mililitros, você quer passar para litros. Você vai pegar, você vai dividir por 1000. Exemplo, você tem 20 mililitros. Para passar para litro, você divide 20 dividido por 1000. 0 você pode cortar. Aí nós vamos ficar com 2 dividido por 100. Aí você vai lembrar que 2 dividido por 100, você tem que andar com a vírgula está aqui, você tem que andar com a vírgula para lá. Correto? Você tem, ó, a mesma quantidade de zeros. Você está aqui, ó, andou uma, andou duas, você completa com 0. Então isso aqui vai ser igual a 0,02. Então 20 mililitros equivale a 0,02 litros. Depois você dá mais uma olhadinha nisso com calma. E exercitar bastante. A questão 27. Na cidade do Rio de Janeiro, táxis cobram 4,30 fixos, né, que são a bandeirada, mais 1,40 por quilômetro rodado na bandeira 1 ou 1,68 por quilômetro rodado na bandeira 2. Um passageiro pagou 25,30 por uma corrida realizada na bandeira 1. Qual seria, em reais, o preço da mesma corrida se essa fosse realizada na bandeira 2? Bom, primeiro passo. Pegar o 25 aqui, ó. 25,30.
subtrair dele o que foi fixo. 4,30. Esse é o primeiro passo. Para quê? Para o que sobrar aqui vai ser referente aos quilômetros quadrados, aos quilômetros rodados. Ou seja, você vai tirar aqui 0, 0, 5 menos 4, 1, 2 menos nada, 21. Então 21 foi referente aos quilômetros rodados. Agora, ele está falando que isso aqui foi rodado na bandeira 1. Agora, eu preciso descobrir quantos quilômetros foram rodados na bandeira 1 para poder fazer a conta para descobrir quanto que seria pago na bandeira 2. Como é que eu faço isso? Bom, 21 dividido por 1,40, eu vou achar a quantidade de quilômetros rodados na bandeira 1. Aqui eu faço o seguinte, para mim facilitar as minhas contas, eu multiplico aqui por 10 e também multiplico aqui por 10. Essa vírgula vai sumir. Então eu vou ficar com 210 dividido por 14. Fica mais fácil de eu fazer as contas. Então eu vou ter 2 dá para dividir por 14? Não dá. 21 já dá. 21 dividido por 14 é 1. Dá 14. 21 menos 14 vão ser 7. Correto? Baixo 0. 70. Qual o número que eu multiplico 14 que chega bem próximo de 70? Você tem ideia? Vamos ter 5? 5 vezes 4? 20. Sobe 2. 5 vezes 5? 5. Com 2? Responde, Marcelo. 7. 70. Resta 0. Então ele rodou 15 quilômetros na bandeira 1. Agora, presta atenção. Ele quer o valor em reais, o preço da mesma corrida se esta fosse realizada na bandeira 2. Quanto é que eu pago por cada quilômetro na bandeira 2? Está na questão aqui, responde aí. Bandeira 2? R$1,68. R$1,68. Então o que eu faço? Eu tenho 15 quilômetros rodados. Eu multiplico por 1,68, que é o valor de cada quilômetro na bandeira 2. 5 vezes 8. 40. 5 vezes 6. 30. Com 4, 34. 5 vezes 1. 5. Com 3. 8. Agora aqui, como é vezes 1, basta eu repetir o número do jeito que ele está lá. Soma as duas parcelas. É isso mesmo? Aí como eu tenho duas casas aqui, o que eu faço? Boto aqui. Mas nota, Marcelo, que embora eu tenha uma alternativa com esse valor, não tem uma alternativa com esse valor. Não é esse o valor. Porque ele quer o preço da mesma corrida. Então o preço da mesma corrida ainda falta aqui alguma coisa. O que falta aqui? Agora me pegou. A parte fixa, ó. Porque isso aqui
é referente aos quilômetros Rodado. rodados na bandeira 2. Agora ele não fala que eu tenho uma parte fixa, ó. Mais 4. Então tem que botar aqui mais 4,30. Aí 0, 5, repita vírgula, 9, 2, 29,50, que vai fazer com que a resposta correta seja a alternativa D. Alguma dúvida aí? Não. Então vamos para a próxima.